Graça e paz, amados. Quero nesta manhã ler com vocês um trecho da palavra de Deus que se encontra aqui em Mateus capítulo 8, amém? Jesus purifica o imundo. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Amados, essa passagem aqui é bastante intrigante, né? Pois fala de um leproso, alguém que de repente, né? A Bíblia diz aqui no versículo 2, e eis que um leproso, que mostra esse aspecto de súbito. Ele chega sem que ninguém perceba, e isto tem uma razão de ser. Este homem, por conta da sua enfermidade, ele vivia à margem da sociedade. E, consequentemente, este homem vivia também à margem da vida religiosa. E a gente vê o efeito disto, desta alienação deste homem, desta apartação deste homem, tanto da vida social quanto da vida religiosa, na própria fala dele. Quando ele se aproxima de Jesus, ele sabe que Jesus Cristo tem o poder para curá-lo. Ele sabe que Jesus Cristo tem o poder para libertá-lo daquela enfermidade tão grave, daquela lepra. No entanto, ele não sabe qual é a vontade do Senhor Jesus. Ele não sabe se é da vontade de Jesus curá-lo. E isso é muito interessante porque muitas vezes nós também nos encontramos assim. Sabemos do poder de Deus, sabemos do que Deus é capaz, mas desconhecemos a sua vontade, mas ignoramos qual seja a sua vontade. Como eu já mencionei, a razão pela qual este homem leproso assim vivia e ignorava essas questões era por conta da sua apartação social e, consequentemente, a sua alienação em relação às questões religiosas. Mas nós não temos razão para assim vivermos. Nós não temos razão, não temos algo que possa explicar ou ignorarmos qual seja a vontade de Deus, a não ser a ignorância em relação à sua palavra. Palavra essa que nos é tão acessível, palavra essa que de diversas maneiras e modos temos acesso, mas que muitas vezes ignoramos. E ignoramos por conta da nossa negligência em buscar conhecer, por conta da nossa negligência em querermos nos aprofundar mais no conhecimento da palavra, em querermos ter mais revelação da palavra de Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. E isso tem um sentido também relativo ao entendimento, ao conhecimento da sua palavra. É inegável que Deus capacitou o seu corpo com pessoas que têm o chamado para ensinar. São os mestres. Mas, independente disso, podemos aprender mais da palavra de Deus, podemos mergulhar, nos aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. A palavra de Deus diz que ele nos guiaria em toda a verdade. O fato de ignorarmos a palavra de Deus, de sermos, e no sentido literal da palavra, né? Ignorarmos no sentido de desconhecermos a palavra de Deus, deve-se, inegavelmente, a nossa falta de disposição, de vontade em conhecer esta palavra. E quando assim e quando isto ocorre, inegavelmente deixamos de desfrutar, muitas vezes, de diversas maneiras, daquilo que Deus nos tem de melhor, daquilo que Deus de fato quer realizar em nossas vidas. Este homem se via nesta condição. Ele não sabia, qual era a vontade do Senhor. Ele não sabia se era desejo do Senhor Jesus Cristo curá-lo daquela enfermidade, como eu já falei, tão séria e que o apartava da sociedade, da convivência
familiar e da própria vida religiosa. Quão sério era isso? Ele sabia que ele estava diante do filho de Davi, ele sabia que ele estava diante do Messias, no entanto ele ignorava qual seria a sua vontade. Que possamos, hoje, vivendo na dispensação da graça, que possamos conhecer na plenitude qual seja a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está expressa na sua palavra. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais podemos nos apropriar daquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Podemos cada vez mais e mais nos aprofundar, tomarmos posse daquilo que já é nosso por direito. E que certamente é da vontade do Senhor que assim seja. Para isso ele enviou o seu Filho, para isso ele ofereceu o seu próprio Filho em sacrifício a nosso favor. Que possamos então não nos apartarmos do conhecimento da palavra de Deus, não nos alienarmos, que possamos mergulhar naquilo que Deus tem para nós, nos apropriarmos daquilo que Deus tem para nós, tanto no que diz respeito às bênçãos, como no que diz respeito também ao próprio chamado, à própria possibilidade de sermos usados pelo Senhor, o que também inegavelmente é bênção. Diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E a razão pela qual ele já nos abençoou é porque ele, em amor, nos elegeu para sermos filhos. E na condição de filhos temos que aprender mais, temos que buscar mais, temos que querer mais, temos que mergulhar mais nesta comunhão com o Pai, temos que conhecer mais e mais da sua palavra. Na condição de filhos não podemos viver alienados. Na condição de filhos temos acesso ao Pai e podemos ter uma comunhão plena com o Pai. Que esse texto, que a reflexão desse texto nos traga este aprofundamento e essa disposição, esse anelo, esse desejo ardente de mais e mais querermos nos aproximar do Senhor, do conhecimento da sua palavra. Amém? Peço a todos que não esqueçam de dar o seu like, que você possa também estar se inscrevendo no canal e que você possa ativar o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você receba a notificação. E compartilhe esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Seja você um canal de bênção. Amém? Graça e paz.